Olá, 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 querido professor e professora do 9º ano. Eu sou o professor Juan Bezerra Dutra, estou aqui pela editora Saviesa e vim apresentar para vocês um pouquinho da coleção Descomplica Saberes de Matemática. Bora lá? Nossa conversa aqui é sobre o capítulo 4. A gente vai falar um pouquinho da habilidade da BNCC que pautou o trabalho deste capítulo, os descritores que foram associados a essa habilidade, e eu trago aquela sugestão de proposta que pode potencializar o trabalho de vocês com o material. A gente começa então pela habilidade da BNCC. A habilidade é a mesma habilidade do capítulo anterior, compreender as funções como relações de dependências entre duas variáveis e suas representações numéricas, algébricas e gráficas, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Mas diferente do capítulo anterior, aqui a habilidade será trabalhada com outros 3 descritores, sendo eles reconhecer o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau por meio dos seus coeficientes e reconhecer a representação algébrica de uma função do primeiro grau dado o seu gráfico e, por último, resolver problemas envolvendo função do primeiro grau. Como sempre, eu trago uma sugestão de proposta que pode potencializar o trabalho de vocês com a coleção. E a proposta que eu tenho como sugestão para vocês é baseada na atividade. Considere a função linear, cuja lei de formação é f de x igual a menos 2x. Assinale a seguir a representação gráfica dessa função. A proposta que eu trago é a seguinte: apresente diferentes leis de formação para funções polinomiais de primeiro grau. Peça que os estudantes identifiquem os elementos que são essenciais para que eles percebam os gráficos dessas funções. Então, a partir do gráfico, você pode buscar que os estudantes indiquem os elementos que vão fazer com que eles percebam os gráficos dessa função. Depois disso, apresente diferentes gráficos para que eles associem cada um dos gráficos a uma função, reforçando o retorno aos elementos que permitem essa associação. Buscar os elementos na função e depois perceber esses elementos no gráfico vai fazer com que o estudante perceba a associação que há entre eles e como isso pode potencializar o trabalho dele ao fazer o processo de identificação da função e do gráfico e vice-versa. Aqui a gente tem o debate como foco da proposta, permita que os estudantes discutam suas opiniões, traga os elementos que eles acham que são relevantes na hora de perceber o gráfico da função e perceber a função também. Fique atento aos estudantes cujas respostas não foram corretas e verifique qual conceito ainda não foi bem desenvolvido por este estudante. E eu trago também uma outra proposta, olha só. A proposta baseada na atividade 8. Aqui a gente vai fazer o processo inverso da proposta anterior. Aqui a gente vai primeiro trazer os gráficos para os estudantes e permitir que eles discutam entre si, com os colegas, debatam até mesmo com você, professor, quais são esses elementos que permitem que ele associe aquele gráfico a uma função. Depois, apresente diferentes funções para ele, de modo que ele consiga perceber os elementos que vão estar presentes nessa função. Após essa conversa, apresente 4 possibilidades de função para que ele consiga fazer essa associação de forma mais direta, não deixar tão amplo assim. Apresente então primeiro o gráfico, permita que eles debatam sobre esse gráfico, permita que eles elenquem os elementos que vão permitir essa associação e depois traga opções de função que vão validar essa resposta do estudante. Aqui, então, a gente vai ter um debate acontecendo, a gente vai ter os gráficos associados às diferentes funções e, assim, a gente vai ter o trabalho com o letramento matemático indicado pela BNCC. O intuito da proposta, então, é trabalhar os conceitos de forma diversificada, o debate e compartilhamento de ideias, bem como as argumentações do estudante em cada uma das situações. Tudo isso promovendo o debate e possibilitando o letramento matemático. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no nosso próximo capítulo com uma nova proposta e um pouco mais da coleção Descomplica Saberes de Matemática. Até lá!